Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is, no rádio, no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan, no celular. Hoje é segunda-feira, 31 de dezembro de 2018, véspera do ano novo. Esse ano épico finalmente está chegando ao fim. Foi muito difícil, foi muito trabalhoso, mas também foi muito divertido. E aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo hoje, Denise Campos de Toledo, minha comadre. Boa noite, Denise. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui, quase finalzinho do ano, acabando o mês de 2018. Boa noite, meu compadre Caio Coppola, aqui à minha direita, hoje no estúdio da Jovem Pan. Sim, local auspicioso aí para encerrar esse ano. À direita de Felipe Moura Brasil. Salve aí pra Denise também, pro nosso colega Zé Maria Trindade lá em Brasília. José Maria Trindade, boa noite para você. É isso, muito boa noite. Agora eu não estou mais como o Chaves, quando o pessoal foi para Acapulco, né, se sentindo abandonado, não. Brasília tá cheia, expectativa para amanhã. É o último dia do presidente Michel Temer, viu, Felipe? É isso aí, mas nesse programa especial a gente vai ter uma entrevista exclusiva com um apresentador, comediante e ator também. Isso eu não senhor. Isso eu não Estrela de cinema, Danilo Gentili, para encerrar esse ano com muita alegria, com muita animação, com muita zoeira. Boa noite, Danilo, muito obrigado por você ter vindo. Valeu, eu que agradeço o convite aí. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo e para vocês aqui dos Pingos nos Is. Andrezão, meu compadre, em véspera de Réveillon também tem vinhetinha pra gente rodar? Então roda a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, Danilo, meu compadre. Diga lá. Aliás, estava conversando com você pelo Zap e eu vi que você começou a escrever no Zap, porque a primeira vez que eu falei com você no Zap, você me mandou um áudio e falei assim, não, eu mando por áudio mesmo, que meu dedo é gordo, eu sou analfabeto, não gosto de escrever. Agora você está escrevendo. O problema do WhatsApp pra mim é o seguinte, todo mundo conversa comigo no WhatsApp e recebe umas coisas estranhas, porque meu dedo é muito grande e gordo e as letrinhas do smartphone é fina. Então eu escrevo, geralmente vai a letra que tá do lado, né? Então quer ver, você abre aqui tipo, sei lá, aí eu vou digitar, aí tá o M do lado do N. E é com M, aí sai com N, a pessoa acha que eu sou burra, mas não é só burrice, na pressa sai assim. É incompetente com N. Não, isso porque o U, se você for ver aqui, o U é do lado do I. E eu já escrevi assim, pera aí que eu vou te mostrar meu pau. Eu tava falando do meu pai. Porque eu vou digitar o I e sai o U. Então eu evito digitar no iPhone. Porque isso acontece, meu dedo é muito grande, dá pra ver aqui, ó. Muito bem, teremos 1h30 aqui de programa com o Danilo Gentili, então eu quero começar do começo, da infância do Danilo Gentili, que eu já vi ele contar em algumas entrevistas. Eu quero saber, Danilo, o seguinte, a gente começa da infância, mas já com viés cultural, político, que é a cara do nosso programa. Você precisou se fazer de coitadinho, de vítima da sociedade para subir na vida, para conquistar o seu espaço hoje tão bem conquistado de sucesso? Como é que foi essa trajetória? Pois é, eu venho de um lugar classe média bem baixa lá em Santo André, Parque das Nações. Santo André é dividido, quando alguém falar onde você mora em Santo André, se falar do lado de lá da linha do trem é porque é da parte ruim. Eu sou da lado de lá da linha do trem. E eu cresci em um lugar e foi a fase mais pobre da minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tô bem de vida. Não sei até quando a roda gira. Neste exato momento que eu falo, estou numa situação financeira confortável que eu jamais imaginei que eu poderia chegar, que alguém da minha família pudesse chegar. Mas a parte mais rica da minha vida foi em Santo André, onde tinha meu pai, minha mãe, minha irmã, minha prima, morava todo mundo em um quarto-sala, em um quintal cheio de casa, e tudo que eu aprendi ali eu trago até hoje. E não, nunca precisei me fazer de vítima, muito pelo contrário. Todo mundo que tá ali, que compartilhava os mesmos valores que eu, pensa mais ou menos parecido assim, né? Uma coisa de infância que fez muito eu ter os posicionamentos que eu tenho hoje é que a minha formação política vem muito do meu pai.
E a formação política do meu pai era o seguinte, era ele vendo TV, começava o horário eleitoral, ele começava a xingar todo mundo. Fala, É um ótimo exemplo, cara. Aí vinha lá, vinha a propaganda eleitoral falando que iam dar aquele cartão de ouro, passe livre. Meu pai, eu não quero essa droga de passe livre, eu não quero esmola, eu quero que vocês não me roubem, que aí eu pego meu dinheiro e consigo comprar um carro. E então minha formação política vem do subúrbio de Santo André, que é mais ou menos essa. Então quando eu era moleque, eu via muito minha mãe e meu pai indo no mercado e reclamando muito do preço do arroz. Porque eu sou da época que você também é, provavelmente, que você viu que para abastecer o carro na minha época, de onde eu venho, eu tinha que pegar a fila antes da meia-noite. Porque depois da meia-noite o preço da gasolina subia. Vocês lembram disso, não? Lembramos. O Caio não lembra, não. O Caio não lembra, não. Tinha fila, escapou, né? Tinha fila. Caio escapou. E meu pai tava vendo o jornal. Finalmente eu tenho alguém um pouquinhozinho mais novo, tá? Ele se passa por muito mais novo. Vagas lembranças da URV, Dani. URV, vagas lembranças. Assim. Nossa, eu lembro do Cruzeiro velho, Cruzeiro novo, Cruzeirado. Ixi, é tanta cara na nota dinheiro do Brasil. Tinha mais cara que o jogo cara a cara aquilo. E minha formação política é essa. Então assim, eu venho de um lugar que eu cresci vendo minha mãe e meu pai fazendo despesa. A gente chamava de despesa. Né? O que era despesa? Era você ter que comprar muita coisa no mercado para estocar em casa, porque na outra semana... A compra do mês. A compra do mês. A compra do mês. E eu também falava muito em mistura lá em casa. Mistura... É carne. Carne no fim de semana. Porque a mistura antes era ovo. Quando tinha. Então eu venho dessa realidade que eu acho que é a realidade que a maior parte dos brasileiros vem também, né? E a minha formação política é essa. É ver que meu pai, minha mãe xingava muito o preço do arroz, porque sabia que estava pagando um imposto muito alto naquilo. E meu pai também pagava muito imposto do salário dele, que era pouco. E ele reclamava, falava assim, pô, o governo me obriga a pagar imposto por saúde. Aí eu fico doente, vou no hospital, tá a droga. Uhum. E aí eu não tenho como pagar convênio, porque eu já sou obrigado a pagar a saúde. E aí o governo me obriga a pagar um monte de coisa por segurança. E aí vem o cara e rouba a minha casa. Eu tenho que botar grade na janela. Então assim, a minha formação política é essa. Então provavelmente eu já vejo o Estado com maus olhos desde quando eu era pobre lá em Santo André. Nunca foi bom pra gente. Agora, o que o moleque Danilo queria ser? Cineasta. Cineasta, já tava mais ou menos Eu sempre quis viver de qualquer coisa que eu criasse. E na impossibilidade de eu fazer cinema, eu fazia o que eu conseguia para contar minhas histórias, eu desenhava. Então foi por pouco que eu não virei cartunista. Cheguei a desenhar para a revista Mad. Eu tenho muita coisa em casa que eu desenhava. E então eu sempre fiquei flertando com as possibilidades que me davam liberdade para eu falar o que eu queria. Quando eu era moleque lá em Santo André, na escola, os quadrinhos, cartoon, acabou me dando essa liberdade, mas dá muito trabalho ficar desenhando. Mas já tinha um viés cômico, um viés de humor, porque a revista Mad tinha, né? Eu lembro bem da capa. Eu cresci lendo revista Mad. Você aprimorou seu pai, que xingava político, você passou a ironizar, né? Exatamente. Hoje eu xingo mais que ele ainda. Mas eu quase fui cartunista. O meu avô era pintor de igreja. Então meu avô morreu, eu tinha 5 anos. Meu avô fugiu da Itália pro Brasil porque não queria lutar ao lado do Mussolini. Uhum. Aí hoje eu ia até te perguntar, Danilo, já que você falou aí da tua herança italiana, né? Eu também compartilho aí dessa ancestralidade, né, com os Coppola. Você tem alguma coisa a ver com o Giovanni Gentili, não? Não. Que aí seria a piada perfeita, né? Seria, o filósofo do fascismo, Não, né? porque o Gentili é com E. O dele é com E. O meu é com I. Ah, tá. O Gentili com L e I só tem a gente no Brasil. São pouquíssimas pessoas que tem e não é o Gentili. Gentili com E tem um monte. Sim. É possível até que você encontre algum com E que tem alguma coisa a ver. Agora, com I é uma família muito pequenininha de Montecompatri, na Itália. E meu avô fugiu pra cá exatamente por não gostar do fascismo. Imagina hoje ele... Exatamente a história da minha avó. Imagina hoje vendo o neto sendo chamado de fascista. Ainda bem que ele já morreu. O orgulho do vô. Exatamente. A doutrina fascista foi resumida pelo Benito Mussolini naquela frase: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Exato. E o Danilo está mostrando aí a sua origem do pensamento mais a favor do liberalismo econômico, sim, da redução do tamanho do Estado, que vai contra esse fascismo, que é o fascismo verdadeiro. Não esse fascismo que
que virou xingamento por parte dos militantes de esquerda contra quem quer que tenha uma voz contrária a eles. E o Danilo, evidentemente, tem várias vezes por ironizar todos os políticos. A gente vai chegar lá. Caio, quer fazer outra pergunta? Eu na verdade, já que a gente vai para essa linha aí mais política, né? Eu tava pensando, né? Hoje em dia, o império do politicamente correto, ele faz vítimas, né? Você vive muito essa realidade. Mas você vê, até no contexto de monarquia absolutista, né? Você pegar as obras, sei lá, de Shakespeare, que seja. Mesmo naquele contexto de absolutismo, dos estados nacionais e tal, você tinha na literatura, que de certa forma retratava a realidade, você tinha a figura do bobo da corte, né? Você pega o Rei Lear, tem a figura do Fool, né? Que é muito famosa e tal. Então, até naquele contexto, você tinha uma certa liberdade para exercer, vamos dizer assim, para você castigar, para você criticar os costumes com humor, né? O ridendo castigar timores, né? Que se fala. A pergunta é a seguinte: é mais difícil ser bobo da corte hoje em dia? É porque eu acho que o rei na monarquia tinha a noção que o bobo da corte, ele era vamos dizer... É o cara que praticava o expurgo. É o dia do expurgo. Vem cá, vem esse cara aqui, vai falar na minha cara que eu sou a pessoa, que eu sou tudo isso aí que o povo tá falando, o povo fica satisfeito, acalma os ânimos, eu continuo sendo essa pessoa horrível. E dane-se. É tipo um ombudsman do rei, né? Uma coisa meio é meio que um porta-voz do povo, é onde o povo é um alívio, o humor é o alívio das coisas pesadas. Ele era o grande alívio da tensão, não é? Mas eu acho que o politicamente correto, aliás, cara, por coincidência eu estava hoje garimpando algumas coisas pro documentário que eu tô fazendo, e acho que tem uma frase aqui que cabe bem com isso. Deixa eu ver se ela tá no jeito aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Que diz o seguinte, é muito boa, vou usar no meu documentário: o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. É do Thomas More. Então, assim, é uma ótima frase. E a gente vive tempos assim, que um rei, o pessoal diz assim, você é retrógrado. Mas, cara, na Idade Média o rei aceitava a piada. E hoje os progressistas fazem uma tabela com que não se pode fazer piadas. E geralmente no topo da tabela está o rei. Então, durante muitos anos, a gente tá falando aí que eu cresci lendo revista Mad, e eu cresci vendo na capa da Mad o Sarney sendo zoado, eu cresci vendo o Collor na capa da Mad, e eu cresci vendo o Cacete Planeta zoando. Depois disso veio o Cacete Planeta zoando, Viajando Henrique Cardoso. E quando eu viro comediante na era Lula, na era Dilma, fica um tabu zoar presidente. Então eu cresci vendo a Gildo Ribeiro com Cabaré do Barata, zoando todos os políticos, revista Mad, e de repente, na hora que eu viro comediante, que eu vou querer fazer piada igual eu cresci vendo todo mundo fazer, eu descubro que não se pode fazer porque é falta de respeito. Exatamente. Ou porque é contra o PT. Obviamente, porque depois que a Dilma caiu, voltou a ser normal fazer piada do presidente. Então você podia zoar a Marcela Temer, que não era mais machismo. Você pode chamar de piriguete, de interesseira. Mas antes disso, quando eu zoei a Dilma, a repórter da Folha de São Paulo me ligou perguntando por que eu fui machista. Então, é um peso e duas medidas. O que eu vejo que é o politicamente correto é um monopólio, não é uma medida para não ofender ninguém, mas é uma medida para que haja um monopólio da ofensa. Você mencionou o seu documentário, ele é sobre, eu não sei se esse é o título dele, né? Eu já tinha ouvido falar, é sobre o limite do humor, né? Eu imagino até que você vai defender a tese contrária ao título. E eu vi você falando sobre, que você vai discutir nesse documentário, você vai falar sobre patrulhamento e sobre formação de narrativa, que é um negócio que eu chamo é como se fosse o ódio por procuração, né? Então um determinado veículo de mídia ou grupo de influência te rotula de uma forma e só repassa essa informação pra frente e o cara te odeia por procuração. Exatamente, né? Pois é. Nunca trabalhou com... Uma vez eu fui dar uma entrevista e uma repórter veio falar assim, porque você é muito machista. Aí eu falei, mas por que eu sou machista? Mas vamos lá. Porque você é machista. Eu falei, olha, é o seguinte, você tá com a faca e o queijo na mão pra acabar com a minha carreira. Você é repórter, você é jornalista. Você tem que fazer um negócio direito. Você tem que ir onde eu trabalho, entrevistar da faxineira
a assistente de direção, que é uma mulher, e falar com todas elas a maneira que eu trato elas, o jeito que eu trabalho com elas, a maneira que eu me porto. Porque se eu sou machista, você vai acabar comigo. Mas você tem que levar a câmera, você tem que levar o microfone, você tem que perguntar como é que o Danilo é com você, você Celinha do que é a camareira. Ótima reação. Aliás, todos os repórteres sintam-se também desafiados a vir aqui a Jovem Pan. Exatamente. Então vocês têm que ir lá, porque veja bem, eu sou um machista que tá ganhando da Globo todo dia e que você tá deixando. Você tem que acabar comigo. Você tem que ir lá e falar com as mulheres que trabalham comigo, com os gays que trabalham comigo, como eles são tratados, o que eles acham de mim, o que eles pensam de mim. Entrevista os caras, pega o depoimento, porque aí você vai acabar comigo. Agora, ficar machista, você é o quê? Fofoqueira? Você não é jornalista, você é fofoqueira. Você tem que fazer direito. Faça uma matéria provando que eu sou machista. Agora, como é que o Danilo se define, então? Eu me defino uma pessoa normal. Depende. Normal. Depende do ponto de vista de cada Nenhum parâmetro ele é normal, nem a altura. Eu sou tão normal que eu sou completamente louco. José Maria Trindade, a gente quer a sua participação, diga lá. Pois é, eu tô aqui admirando aí a defesa dele do humor. O humor, para mim, é fundamental na vida, não se pode viver sem humor. Eu até estava dizendo que nós chegamos a um ponto, Danilo, que nós às vezes falamos alguma coisa aqui e temos que parar e dizer: atenção, o Ministério da Justiça adverte, essa frase contém ironia, porque as pessoas não estão entendendo, né? E fica muito difícil de entender exatamente porque o humor foi muito utilizado para denegrir pessoas, depois foi contestado na Justiça Eleitoral. Olha, recentemente, foi muito recentemente, agora nessas eleições, é que o Supremo decidiu liberar o humor, gente. Que é isso? Isso é um absurdo. Eu vi as suas passagens aqui por Brasília, aquela postura sua firme ali de fazer o seu trabalho. O que você achou aqui de Brasília? Isso aqui é engraçado, é? Cara, eu vou falar que a memória que eu tenho dos anos que eu trabalhei em Brasília são das melhores. Eu adorava ir pra aí. Aliás, eu fiz o primeiro show ao vivo de stand-up que teve aqui no Brasil, que foi eu que fiz, foi aí em Brasília, na véspera da eleição de 2010. E uma das coisas que eu falo no show é que... Tá no YouTube, vocês podem procurar. Uma das coisas que eu falo naquele show em Brasília é que o Brasil fica reclamando muito de Brasília. Mas eu conheço o pessoal de Brasília, e o pessoal de Brasília é ótimo. Eu tenho grandes amigos em Brasília. O problema é que o Brasil despeja o lixo em Brasília e depois fica falando que Brasília é um lugar ruim. Então, Brasília não é um lugar ruim. Isso aí. O pessoal que ruim é o pessoal que mandam pra lá. É o pessoal que manda pra lá. Se você tem uma coisa ruim, é o pessoal que mandam pra lá. Não é o pessoal que nasce lá, que vive lá, que trabalha lá. E esse pessoal vai embora quinta-feira, né? Exatamente. Então, assim, tem um lixo provisório aí. Então, menos o Zé Maria Trindade, que é de Minas. A Jovem Pan mandou pra lá, ele ficou, ele tá representando bem mas o seu Minas estado. Eu odeio, é um dos poucos. Minas é um lugar horrível. Tô brincando. Minha mãe é mineira, viu? Aliás, você que é de Minas, ninguém sabe o lugar da minha mãe, que minha mãe veio, chama Bueno Brandão, já ouviu falar? Já, claro, eu trabalhei no Editoria de Interior, rodei o estado de Minas inteiro, então eu conheço Bueno Brandão. Eu sou do Vale de Jequitinhonha, lá do interior de Minas, então para chegar em Medina eu tenho que rodar Minas Gerais inteiro. Bueno Brandão é meio... minha mãe contava que é muito roça, ainda é roça? Deve ter na faixa de 30, 20 a 30 não é mais habitantes. muito roça não, minha família mora perto, não é Minas, mas é quase Minas, é em Socorro. Ah, é? É em São Paulo, Serra Negra, Monte Siamba. É perto de Bueno Brandão? Perto de Bueno Brandão. Não é tão desconhecido assim não, era na região. Mas sabe que quando eu ia fazer a show em Minas, eu sempre perguntava, ia pra Belo Horizonte fazer show. Mas quem aí conhece Bueno Brandão? Ninguém conhecia. Curioso. Os mineiros não conheciam. Foi total. Mas então, Brasília, pra mim é um lugar que eu tenho ótimas memórias. Eu já apanhei muito em Brasília. Mesmo apanhando muito, tenho ótimas memórias de Brasília. Olha, eu passei o Réveillon do ano passado. Um ano atrás eu estava em Brasília por opção pra passar o Réveillon. Todo mundo falando que eu era maluca. O Zé Maria sabe que eu gosto muito de Brasília pela cidade. Nada a ver com o trabalho. Mas é isso, um ano atrás eu tava lá. A gente vai chamar o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is, que hoje tem o orgulho, o prazer de receber aqui Danilo Gentili. A gente volta já. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Caio Coppola, Denise Campos de Toledo e hoje o nosso convidado no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, Danilo Gentili. Obrigado. E lá de Brasília, o nosso querido repórter José Maria Trindade, que estava levantando a bola aqui sobre a atuação do Danilo Gentili lá em Brasília. Danilo, você entrevistou vários políticos com aquele viés de humor e uma entrevista sua que ficou muito marcada na minha cabeça, que eu já vi e revi no YouTube várias vezes, foi uma vez em que você abordou o Renan Calheiros. E aí você entrou no elevador com o Renan Calheiros. Ele mesmo te chamou porque ele não sabia o que você ia perguntar ainda. E aí você me sai com essa pergunta. Renan, você presidia a comissão de ética. Não é a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar presidia o departamento antidrogas? E aí o Renan Calheiros fecha a cara no elevador, não responde absolutamente nada. O Danilo vira pra câmera e fala assim: quantos andares nós vamos subir? Aí são alguns segundos que parecem uma eternidade. O Renan sai do elevador, antes ele olha o Danilo no olho assim, com aquele ódio, né? Sai do elevador e começa a dizer que você precisa respeitar mais, você precisa ser mais respeitoso e tal, não sei o que. Deu um esporro ali no Danilo Gentili. Como é que foi isso e como é que foram esses episódios de enfrentamento, de cobrança, de vocalizar muitas vezes aquilo que o cidadão comum tá sentindo? Teve muitos esse dia ele saiu ameaçando depois. Chegou o recado: você tomar cuidado no hotel, hein? Tinha isso aí. Tinha isso aí. Isso eu tava querendo saber. O que rolou depois da câmera? Não, isso aí só veio a ameaça do Renan Calheiros. Depois veio um recado. Depois que nós estávamos, veio um sei lá quem falou assim: ó, você tomar cuidado, hein? No hotel hoje, fica esperto. E foi embora. Mas tinha muito. A maior surra que eu tomei no CQC não tinha a câmera gravando. Foi em 2010, depois da posse da Dilma. Eu fui pra Brasília, fui eu, o Pedro, que era o câmera, e sabe quem era o produtor na época? O Guga Noblar. Estavam nós três em Brasília. E aquele dia já começou assim, eu cheguei pra gravar, eu tava esperando a Dilma aparecer, parou uma véia do meu lado, tipo, véia mesmo, tipo a da casa do pão de queijo, aquela véia, uma velhinha, velho, uma avó, parou do meu lado e fez assim: ai! Aí eu olhei assim, ela olhou de novo pra mim e fez assim: ai! Eu falei: que foi? Tá bem? Ela: ai! Ele me bateu! E apontou pra mim. O cara do lado dela falou: é verdade, ele deu um soco nela que eu vi. Caramba! E o cara do lado dele chegou e começou a me bater. E todo mundo que veio em volta começou a me empurrar e me agredir. Mas isso assim... legítima defesa contra um falso ataque. Exatamente. Esse modus operandi foi o que eu mais vi quando eu ia cobrir sindicato, esses movimentos, é o que mais tinha. E eu só tava lá assim esperando ela aparecer. Enfim, sabe quem me salvou, cara? Quem? Panunzio. É mesmo? Ele apareceu, viu eu apanhando no meio de todo mundo, que ele era da Band também, ainda é, e me puxou e me tirou do meio de todo mundo que tava me batendo, cara. E tava sério. Tava sério, eu tava tomando um pau. Saí, esperei, fiquei esperando a Dilma em outro lugar. Ela deu o depoimento dela lá, elogiou o Temer pra caramba. Eu tava lá, eu lembro, eu vi. Elogiou o Temer pra caramba e tal. Consegui falar com ela alguma outra coisa. E na hora de ir embora, a gente tava indo embora pro hotel. Tava indo embora a pé, que tava no setor hoteleiro o evento. Falei, vamos andando. Tava andando. Eu só escuto barulho de cair. Eu viro pra trás, já tinha dois caras, um segurando o Pedro, que era o câmera aqui, outro socando o estômago dele, a câmera no chão. E a hora que eu viro pro outro lado, o outro tava batendo no Guga. Eu viro pra outro e vem mais dois pra cima de mim. Cara de terno. Vem uns 5 ou 7 seguranças de terno. E me empurrou no chão, eu ainda consegui pegar a sola do sapato e dar em 2 caras, mas nós tomamos um pau. Nós chegamos depois, fomos ver a imagem, não tinha imagem, mas tinha barulho do soco. Agora, tem uma coisa que eu acho muito representativa do temperamento, para dizer o mínimo, né, do José Dirceu. Isso. É porque vários políticos, como você está narrando aí, evidentemente eles sabem que uma figura da área do humor, como você, vai fazer alguma provocação, vai tentar tirar o cara do sério de alguma maneira, né, mesmo que seja com sutileza, com elegância. E eles já ficam muito na defensiva, né? Agora o Dirceu, nas entrevistas para você, ele mostra aquela
total frieza dele. Total. Ele recebe você já com um sorrisinho de campo de boca, na maior tranquilidade. Maior. E assim, aquilo define a frieza do Dirceu, né? Psicopata, né? Eu não queria dizer a palavra. Ele está muito feliz, inclusive, que tem uma câmera. O psicopata é narcisista, né? Ele está muito feliz que tem uma câmera Ele nem ouve a pergunta, mas ele está feliz da vida que tem uma câmera. E eu lembro que esse dia que você está falando deve ser o dia que eu encontrei com ele, que eles estavam comemorando não sei o que lá. E eu perguntei, mas vem cá, você é revolucionário? E para eleger o Lula contratou um porco capitalista do marketing. O Duda, um porco capitalista. Ele, o importante é que você está me gravando. E é isso aí, velho. Agora você tem um histórico também de gravações com o Bolsonaro, né? Como é que você lembra? Eu tava dando uma olhada aqui, tem uma de 2013, ele pedindo direito de resposta. Qual mudança que você viu nesse tempo? A tua impressão do Bolsonaro lá do passado? Esse é o Bolsonaro raiz, né? Cara, eu acho que eu não vi, assim, tanta mudança, porque eu vou ser bem sincero, o Bolsonaro sempre foi um cara que ele sempre parou e falou comigo, falou com todo mundo. E ele sempre pegou e ele não tinha... Todas as vezes que eu entrevistei o Bolsonaro, eu nunca vi uma linha de defesa nele assim, peraí, deixa eu montar um personagem que ele vai falar comigo. Então nessas, realmente, ele falou muita besteira e falou muita coisa que crucificaram o cara. Deu problema depois pra ele, né? E eu não vejo ele hoje, pelo menos até o momento, tô falando de 31 de dezembro de 2018, eu não vi ele ainda mudar essa postura dele. Talvez esteja velho demais pra mudar. Diferente do nosso amigo Zé Dirceu, por exemplo, que quando você para e liga a câmera, ele vira um astro do negócio. Pavão. É pavão. Então, assim, o Bolsonaro, pelo bem ou pelo mal, ele sempre foi aquilo. Quando eu desligava a câmera, quando eu ligava a câmera. Eu lembro quando aconteceu aquilo do CQC que teve o negócio lá da Preta Gil, que acusaram ele de racismo. O próprio CQC ficou dividido lá dentro, porque eu lembro que muitas pessoas, eu era uma delas, falava assim, mas peraí, ele entendeu outra pergunta. Você pode acusar ele de ser homofóbico. Mas racista não, ele perguntou. Obviamente, e a outra, não, mas deixa, é assim que faz e tal. E eu lembro que eu fui um dos caras que pediu pra ir lá e dar o direito de resposta pra ele. Porque eu realmente tinha achado que tinha sido uma injustiça. E quem vai lá com direito de resposta sou eu aquele dia. Eu tinha um truque no CQC. O meu truque era o seguinte: eu só gravava o que eu queria que fosse pro ar. Então, eu tinha que trazer 2 matérias de Brasília. E uma da que eu trouxe foi o direito de resposta dele. Porque quando eu tinha que fazer... Eu não fazia 3 perguntas, eu fazia uma. Porque se você quer o cara na matéria, vocês não vão editar. Você vai ter essa pergunta. Porque eu sei que se eu fizer 5 perguntas, vocês vão editar e provavelmente a que eu quero não vai. Então eu fazia muito sob medida. E nessa semana, uma das 2 matérias que eu fiz foi o direito de resposta dele. E deixei ele falar e voltei com a matéria. Então, assim, quer dizer, você aprendeu a lidar com a patrulha dentro do próprio mercado onde você atua, né? Total. José Maria Trindade. É interessante essa convivência e o humor nos ensina que a gente vive de graça, né? Porque todo mundo critica e fala mal de políticos e a gente ganha para fazer isso, né? Quer dizer... Meu pai, coitado, fez isso de graça a vida toda. E é interessante que a gente ali no Congresso Nacional, trabalhando ali como repórteres, e você chegava, né? Era o espalha-rodinha, porque a gente estava falando ali um negócio, era você chegar e falar, não, pelo amor de Deus, aí o entrevistado corria, né? É isso, total. Havia muita divergência, na época eu era presidente do comitê de imprensa, apanhou lá no Salão Verde, o rapaz, não foi de outro programa. Aí eu falei, você é de onde mesmo? Aí ele, eu trabalho no programa, tá? Eu falei, é o genérico do Pânico, né? Ele falou assim, apanhei de novo. Então, havia essa divergência ali entre, porque é um trabalho diferente, sim, né? E eu achava muito interessante, porque às vezes a gente aproveitava exatamente essas provocações, porque a gente vive de respostas e não de perguntas. E as perguntas mais diretas é que fazem as respostas melhores, né? Exato. E hoje,
naquela época era a grande novidade que foi criada ali pelo Pânico. Hoje a gente vê claramente que é sim jornalismo. Naquela época havia dúvidas. Hoje eu não tenho dúvidas. É jornalismo, sim. O jornalismo se faz de várias faces. Pois é. Aliás, a memória que eu tenho é do meu primeiro dia em Brasília. Sabe que o que me deu o emprego na televisão foi eu ser expulso do Congresso. Eu era a única pessoa do CQC que não tinha um contrato. Eu fui o cara do CQC que era um quebra-galho. Eu ia só fazer um quadro até o programa decolar, porque precisavam preencher espaço no programa, e me ofereceram lá provisoriamente, por 2 meses só, por 2 meses de programa, uma coisa que falaram, faz um repórter meio estagiário aí, que foi um repórter inexperiente. Era remunerado? Era pouquíssimo. Já tá melhor que eu na TAM. Fica firme. Vai valer a pena. Já fui efetivado. Já. Então e eu brinco, eu tô no pingo nos is, cara. Eu sou o estagiário mais feliz do Brasil. Totalmente. Mas, e lá eu tinha 2 meses só de contrato, e o contrato dizia que ia acabar. E por algum motivo não tinha repórter, e o Barreto, o Diego Barreto, o argentino lá, falou, manda o Danilo pra Brasília trazer uma matéria. E eu fui, e eu lembro que quem eu encontrei lá foi o Quinalha, que era presidente da Câmara na época. Arlindo Quinalha do PT. Arlindo Quinalha do PT. E eu fiz pra ele uma pergunta que eu queria muito que alguém fizesse, que ninguém fez. Eu nem fiz uma pergunta de repórter, fiz uma pergunta de cidadão. Eu parei e perguntei, o caixa 2 do PT? Eu só fiz essa pergunta. Pergunta básica, que todo repórter devia fazer. Exato. E todo mundo parou em volta. Parece que eu cometi uma blasfêmia e me expulsaram do Congresso. Porque tinha aquele oficialismo, Exato. né? Você não pode romper, e você foi lá e rompeu. E eu fui expulso do Congresso, e quando eu fui expulso, falei, bom, agora já era meu emprego na TV, já era tudo. Só que isso gerou uma comoção, e o CQC também começou a capitalizar em cima disso. Censurando o CQC, e colocou o CQC no mapa, e aí eu ganhei meu emprego na TV. Se vitimizou e ganhou, e faturou o emprego. O pessoal vai começar a tentar ser expulso do Congresso e enviar currículo pra televisão agora. Diga aí, Caio. Pois é, não, a gente falou de patrulha, né? Falou de corporativismo aí, de certa forma também. Cara, na última entrevista que você deu pro Pânico, né? Eu ouvi ela inteira, muito legal, divulgando o teu filme. E eu pensei, você tem isso, cara. Você tem umas frases lapidares, assim, no meio de bastante cacofonia, assim. Você fala, olha que sensacional isso que o cara falou. E você comentando sobre reiterismo, que é como se fosse o outro lado da moeda da patrulha, né? A repercussão disso, né? O reiterismo. A pessoa vai online só pra odiar. Você falou que isso era um atalho para demonstrar virtude. Cara, isso é muito bom. Que é o caminho fácil de você se autoafirmar sem nenhum trabalho, sem precisar, inclusive, fazer o bem. Só por contraste, né? Exato. Você aponta o dedo e tem essa falsa sensação de que você melhorou. Eu queria que você comentasse isso, porque eu achei brilhante essa conclusão. Uma das coisas que eu aprendi também nessa curta jornada aí de comediante, nesses pouquinho mais de 10 anos de carreira, foi exatamente isso, cara. Eu percebo que as pessoas pegam um atalho para se sentir dona de virtude, um atalho para virtude, que, como você disse, você não precisa nem praticar o bem, basta você eleger alguém que faz o mal. Você cria uma narrativa. Vamos criar a narrativa que o Moura Brasil é do mal. Eu começo a linchar ele, porque afinal de contas eu sou do bem. Quem aqui gosta do mal? Ninguém gosta. Então esse cara é do mal. Então vamos linchar ele, que automaticamente eu viro do bem. Pode tentar, muitos já tentaram. Bem-vindo ao clube aí. E aí coleciona likes, né? Coleciona likes, ganha cliques, ganha... Muito bem, apavorou, amiga. Tudo que você fez foi um linchamento virtual, né? Isso nada mais é do que a lacrada. A tal lacrada é exatamente isso. Você pegar um espantalho, linchar o espantalho, você pega um boneco, pendura lá na praça pública, lincha bastante e fala, tá vendo? Linchamos porque ele é mau, e eu linchei porque eu sou do bem. Então, me aplaudam, obrigado. É a afetação de superioridade moral, que eles recorrem muito a esse expediente. A gente vai para mais um intervalo de Os Pingos nos Is. A conversa tá animada. Fique ligado, a gente volta já. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Caio Coppola, Denise Campos de Toledo, que está aqui animadíssima para passar a virada do ano, e o nosso compadre Danilo Gentili, convidado especial do dia, que está tendo uma conversa ótima com a gente, e lá de Brasília, o nosso querido José Maria Trindade. Danilo, é o seguinte, você falou no começo da entrevista dos 14 anos do PT que ficou no poder, e foi um momento em que você ganhou visibilidade também, coincidentemente. Eu acho que isso aconteceu tanto na sua carreira de humorista como na minha, como jornalista. Por acaso, nós viramos adultos e crescemos e conseguimos empregos e tal, no momento em que a esquerda estava subindo ao poder e o PT ficou lá durante muito tempo. Então foram 4 mandatos do PT. Automaticamente, a prioridade da observação são os assuntos de relevância nacional e o PT está lá como alvo. E, de fato, houve uma série de crimes, uma série de atos de cinismo dos petistas que a gente precisava mostrar. Eu também ironizo, mas você já com essa pegada de humor mais forte. Então, depois que acaba os governos do PT, tem muita patrulha, né, para fiscalizar se o humorista, assim como o jornalista, é independente, é imparcial e também vai cobrar dos outros governantes o mesmo que cobrava dos petistas. Então, se os outros governantes também serão alvos de piada. Evidentemente, durante os governos do PT, outros já foram por você. Mas agora fica essa cobrança, eu acho que você deve sentir isso também, da sua independência. E você faz piada com todo mundo, fez com Aécio várias vezes, com Michel Temer, outro dia fez do caso do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que está aí nessa investigação que está desgastando a família. Como é que você sente isso? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? Que é zoar o presidente. Que é zoar. Hoje mesmo eu tava falando da entrevista, tava zoando a entrevista de ontem do Queiroz, semana retrasada, quando surgiu o assunto do Queiroz, eu tava zoando. Mas a verdade é que não importa o que você faça, você tá errado. Porque o pessoal vem e fala assim, quero ver você zoar outro dia. Semana passada apareceu um patrulheiro lá e falou assim, engraçado, do Queiroz você não tá falando. Aí eu mandei 3 links pra ele. Falei, tá aqui ó, no meu programa ontem. Exatamente, mas é a mesma coisa aqui, eles mentem nas redes sociais. A gente fala desde o primeiro dia de todos os casos, eles vão lá, não tá falando. Não assiste, não acompanha, ele só quer você responde? Demonizar. Às vezes eu respondo, mas às vezes eu respondo assim, eu respondo porque eu sei que é só pra evidenciar. Porque eu acho importante evidenciar. Agora, por incrível que pareça, um conselho que eu dou pra você, estou repassando um conselho e quem me deu esse conselho Anota aí, Caio Coppola. Anote. Sabe quem me deu esse conselho? Paulo Maluf. Olha só. Um dia eu fui gravar, sabe a ponte? É a ponte Silvio Santos ali? É a ponte mais nova ali perto da Marginal Tietê? Acho que se fosse Silvio Santos, você teria a obrigação de saber, né? Não, eu tava na Band na época. Eu tava no CQC, cobrindo a inauguração de uma ponte, e o Maluf apareceu. E o Maluf me chamou, naquela ocasião estavam me linchando por alguma piada que eu fiz. E eu sempre zoei o Maluf. Procurem no YouTube o dia que eu fui no lançamento do livro do Maluf. Aí você ouviu a voz da experiência. O Maluf me chamou do lado e falou, vem cá, meu filho, vem cá. Estão te enchendo o saco por causa de uma piada, né? Ele falou, não se justifique. Juro. Ele, não foi na câmera, foi fora da câmera. Eu tava indo embora. Não se justifique, porque seus amigos não precisam e seus inimigos não acreditarão. Olha só. Essa tem que anotar, né? Vindo de Paulo Maluf. Paulo Maluf me deu esse conselho. Eu tinha acabado de zoar ele na matéria. Mas enfim, é isso aí, cara. Tem muito cinismo, né? O que acontece muito é a projeção. O pessoal geralmente te mede pela régua dele. Exatamente. Então, assim, se ele é um tremendo lambe-saco, um lambe-bota, um puxa-saco, ele parte do princípio que você é. Se ele puxa o saco do PT ou de seja lá quem for porque é pago pra isso, ele vai partir do princípio que você está defendendo alguém, não porque você acha que está certo, e sim porque você está sendo pago também. Então, assim, eu acho que a melhor coisa a ser feita nesse caso é faça o seu jornalismo, eu faço o meu humorismo, e no fim do dia vamos ver. Vamos ver se eu sou militante ou se o militante é você. Eu vou continuar fazendo examinando cada caso, né? Eu sempre costumo dizer que se o Lula disser que 2 mais 2 igual a 4, nesse ponto o Lula tem razão. Exatamente. E não importa quem é que fala, o que importa é o que tá falando. Então a gente tem que examinar cada fato. Diga aí, cara. Na verdade, você tava comentando aí esse
episódio que você estava na Berlinda por determinada piada que você fez e tal. Mas eu já ouvi você falando que você se considera blindado contra o assassinato de reputação, né? Promovido aí pelo patrulhamento, porque, nas suas palavras, eu não tenho mais reputação. Eu não tenho reputação nenhuma, cara. Cara, nada te atinge hoje em dia no seu âmbito como pessoa pública, né? Eu acho que atinge, vai lá matar minha mãe. Cara, tem que ser uma coisa desse nível. Não, mas no campo das palavras. Nada. Alguma situação específica? Uma coisa que obviamente me irrita, me faz mal, é quando inventam uma coisa que é mentira. Então assim, quando eu começo a ser crucificado por uma coisa que eu nem falei, que eu nem penso, isso é muito ruim por causa porque é uma coisa injusta. Você fica puto com injustiça quando você vê injustiça com os outros, imagina quando é com você. Mas até pra isso eu tenho criado anticorpos, porque eu tenho visto que a longo prazo a verdade prevalece, cara. Então assim, já tentaram de tudo comigo. Nem o Hitler era tudo que eu sou. O Hitler era, sei lá, era antissemita e racista. Machista não era. Homofóbico não era. Isso eu sou. Então, se você pegar, eu sou mais desqualificado. Hitler era só nazista. Era só nazista. Eu sou nazista, fascista, racista, machista, homofobista, maquinista, taxista, malabarista. Então, assim, você vai criando anticorpos, porque você vai vendo no fim do dia, o que você percebe é que a verdade prevalece. Contra a verdade não tem o que fazer. Então a pessoa pode falar que você é uma coisa. Se você não é, você resiste e a pessoa vai ficando pra trás. Exatamente. E a maioria do público percebe. Diga aí, Denise Campos de Toledo. Eu não subestimo o público. Agora você falou que às vezes você responde. Eu já vi alguns bate-bocas seus aí pelas redes sociais. Isso te abala de alguma forma, assim, não que vai fazer você mudar, mas você chega no final do dia, você fala, gente, tá chato o negócio. E eu sinto isso de vez em quando, sabe? Que você tá fazendo a coisa que você acha certa e essa deturpação que a gente anda vendo de avaliação das pessoas, que você sempre tá errado dependendo do grupo que tá te vendo. Né? Então você vai de um extremo a outro conforme a leitura que fazem do que você fala, do que você diz. Você sente isso? Eu não respondo por incrível que pareça. Eu não respondo por impulsividade. Eu respondo quando eu vejo que tem testemunhas. Então assim, eu não estou preocupado nem com o grupo daqui, nem com o grupo daqui, mas com as pessoas que não são grupo nenhum. Quando eu disse que eu não subestimo o público, é dessas pessoas que eu estou falando. Exato. Vamos dizer, as pessoas normais. Então quando vem alguém e diz, do Queiroz você não fala, eu não posto o link para provar para aquela pessoa que eu sou um militante. Eu posto um link para que as pessoas normais, para que o grande público veja que aquela pessoa é mentirosa. Exatamente. Então, eu não fico discutindo com qualquer um. Eu escolho assim, quando eu tenho uma plateia e quando eu vejo que... E porque eu acho que é uma guerra... tem uma guerra acontecendo, tem uma guerra cultural, tem uma guerra de narrativa e... Como eu era guardado as devidas proporções, tem aquele filme do Mel Gibson lá, O Patriota, que por coincidência chama-se Patriota, mas ele é um cara que não queria entrar na guerra no filme. Ele falou, não, eu quero cuidar da minha vida aqui. A hora que ele viu a guerra, tava no quintal do cara. Eu jamais quis ser militante. Meu negócio é fazer piada. Mas a hora que eu vi, os caras estavam me pendurando num poste e me enchendo de paulada para eu servir de exemplo do que não pode ser feito. Muitos dos meus colegas de comédia desceram do poste, ajoelharam e começaram a pedir bênção pra patrulha. Outros desceram do poste e falaram, tá bom, nunca mais toco nesse assunto. Eu sou um pouco mais teimoso, eu desci do poste e falei, então vocês vão ver. Eu não vou parar. Ou vocês vão me matar, ou as pessoas vão ver quão violentos vocês são. Vocês vão me colocar no poste de novo. E vocês vão começar a ser rejeitados, porque as pessoas vão ver que vocês são extremamente violentos, vocês são extremamente... vocês estão fazendo uma coisa extremamente criminosa. Então assim, eu não vou parar. Exatamente. A gente fala pro público e o público percebe a autenticidade. Você tá no lugar certo aqui nos Pingos nos Is, porque a gente também tem essa mesma filosofia. Precisa chamar o comercial antes do Zé Maria Trindade, Andrezão? Então chama o Zé Maria. Ó, o Andrezão se rendeu à minha patrulha. Diga aí, Zé Maria. É interessante, o Grande fez exatamente esse tipo de estratégia, né, para lutar, é um tipo de luta, essa luta passiva. Eu queria perguntar exatamente sobre a evolução do humor
no mundo e chegou ao Brasil. Antigamente o humor tinha um redator de piadas, era aquela coisa estudada, bem teatral, né? Houve um grande momento, grandes pessoas fizeram fama e depois o humor foi se modificando ao ponto que hoje o melhor humor é o humor ao vivo, né? E houve histórias, talvez o Pânico na TV fez o grande momento da mudança do humor no Brasil. E para onde vai o humor? É isso mesmo? O humor é ao vivo, ali ao lado da realidade, não mais aquelas coisas escritas, estudadas, gente? Então, eu acho que existem muitas maneiras de se fazer humor, né? Muitas formas, né? Mas na essência, o humor nunca mudou. Ele não tá mais. Se você pegar Aristófanes, é a mesma coisa. O que é engraçado na época de Aristófanes é engraçado hoje. Aristófanes zoava o rico, o pobre, o político, o cidadão, o homem, a mulher, todo mundo. E hoje, quando você tenta pegar o que Aristófanes fazia e colocar uma nova regra, perde-se a graça. Ou seja, para-se de fazer comédia. Então, na verdade, a essência do humor é a mesma, porque o humor se relaciona direto com a essência do ser humano, é uma coisa humana. E se você não consegue mudar a essência humana, você vai conseguir mudar o humor. Agora, quanto às janelas, o humor pode ser feito no rádio, pode ser feito em sketch, pode ser feito ao vivo no stand-up, pode ser feito em um programa de entrevista, pode ser feito de muitas maneiras. O problema é quando você tenta, através de engenharia social, mudar a essência do humor. Isso não vai acontecer. As pessoas vão continuar rindo da mesma coisa que riam da época de Aristófanes. Legal, Danilo Gentili, você que está assistindo a esse programa, Os Pingos nos Is, pelo YouTube, ou se não tiver, entra lá no nosso canal e inscreva-se, aquele botãozinho vermelho para inscrever-se, e você vai receber os avisos de todas as nossas transmissões e de todos os vídeos que a gente sobe lá. A gente continua a entrevista no próximo bloco. Até já. Os Pingos nos Is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, hoje 31 de dezembro de 2018, estamos todos preparados aqui para o Réveillon, nessa conversa muito animada com Caio Coppola, Denise Campos de Toledo, lá de Brasília, José Maria Trindade, mas a gente recebe hoje no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Danilo Gentili. Os Obrigado. Outros blocos estão sensacionais e a gente vai tentar manter essa pegada aqui. Danilo, é o seguinte, recentemente o humorista Marcelo Adnet alegou no Twitter que foi alvo de hostilidade e imediatamente todos os principais jornais manchetaram esse absurdo e nomeou eleitor do Bolsonaro como culpado, como aconteceu muito durante a corrida eleitoral. Você que é alvo de hostilidade diária, como nós aqui, jornalistas, também somos muitas vezes, o que você acha desse tipo de repercussão que é muito seletiva? Você usou a palavra correta, uma repercussão seletiva. Antes de eu contar alguns fatos venéreos, como diria o Paulinho Gogó, deixar claro aí que eu acho que não tem que ter hostilidade com ninguém. Claro. Eu acho que o Adnet tem que ser livre para pedir voto pro Haddad, igual ele pediu muitas vezes, e sem que isso faça ele sair na rua e as pessoas xingarem, porque uma democracia é isso, meu Deus do céu. O Adnet tem que pedir voto, o Gregório pode ser esquerdista, isso, se o cara não pode falar em quem ele vota sem ser hostilizado na rua, é uma barbárie, não é democracia, né? Adnet, aliás, é meu compadre, meu colega de turma em algumas disciplinas na faculdade, era muito divertido, aliás. Muito. Então, assim, eu reprovo quando eu sei que alguém sai na rua e é hostilizado porque se manifestou politicamente. Ele tem que ter a liberdade para isso. Não é... Quando eu defendo liberdade de expressão, eu defendo junto aí no pacote que todo mundo seja civilizado para aceitar a liberdade do próximo também. Agora, o que me revolta nisso é a seletividade. Porque o Adnet foi no Twitter, tweetou isso, eleitor do Bolsonaro me hostilizou. Mas na mesma hora, no mesmo segundo, todos os veículos principais de mainstream deram esse fato, foi uma bomba, meu Deus do céu, olha que coisa, foi no mercado e xingaram. E eu tenho alguns fatos, por exemplo, quando teve a lista negra do PT, meu nome tava lá. Naquela semana eu saí na rua com a minha namorada e vieram 4 pessoas me agredir. Sabe quem me salvou aqui na Paulista? 2 meninos negros. Esses meninos que ficam com crachá da ONU pedindo coisa. Tinham 2 meninos negros ali que me tiraram do meio eu tava começando uma agressão contra mim. Obviamente é por causa dessa tal lista negra. E o menino me abraçou.
A foto está no Instagram. Quando ele me abraçou, ele falou: não liga pra essas pessoas, Danilo, a gente gosta muito de você. Uma das meninas que estava no bolo da agressão pegou o braço dele, tirou do meu ombro, falou assim: você não pode abraçá-lo, porque ele é racista. Falou: ele não é racista não, eu adoro ele, mas você não pode abraçá-lo. Ela era a dona dele. Não tinha lugar de abraço. Não tinha lugar de abraço. Você percebe o seguinte: eu era o racista e aquela menina que tava me agredindo se achava a dona daquele negro. Estava impedindo. Eu cheguei em casa, eu postei no Facebook, no Twitter, no Instagram a foto com eles, agradeci eles por eles terem pedido de eu ter apanhado na rua. Não virou uma linha. Era uma ótima história, não? Sim. O Léo Lins sai na rua, vai na padaria com a namorada e recebe uma paulada na nuca. Fez cotapa? Não, um pedaço de pau na nuca dele. Ele machucou, ele vira pra trás, é um militante do PSOL, um professor de história do PSOL. Nós fomos na internet, falamos, mostramos o perfil do cara, esse caso foi parar no tribunal. Em todo momento nós estivemos tornando isso público. Nunca virou uma linha de jornal. Enfim, eu tenho outros casos que eu posso citar, vou guardar até pro documentário, onde eu fui de fato agredido, onde eu fui de fato hostilizado, com a minha mãe junto, e isso não vira uma linha de jornal. Então, assim, é uma seletividade. Dependendo, como eu sempre digo, dependendo do lado que você está, você pode fazer tudo, até matar, bater. Quando aconteceu isso com a Dinê, eu vim publicamente e falei que eu rejeito, eu não gosto disso, Claro. é o tipo de coisa que eu falo, enfim, se é que existe se as pessoas que me ouvem têm alguma influência, não façam isso. Eu acho isso uma coisa horrível, é uma coisa que eu repudio. Agora, em todos esses momentos que isso aconteceu, nunca apareceu um colega de comédia falando: ei, segura a onda aí, pessoal, não é assim não. Todo mundo bem quietinho. Ô, Danilo, teve conflito na família? Essa coisa ficou tão popular aí, das pessoas brigando no WhatsApp. Como é que fica a tua família? Não teve o famoso os amigos mais próximos. Não teve porque minha família já morreu. Aí não teve conflito nenhum, ninguém precisou se matar. Já tava todo mundo morto. Nada dos amigos mais íntimos, grupinho de WhatsApp, Não. você escapou disso? Você vê que não tem limite pro humor, até a morte é motivo de humor. Da família, não, tá tudo de boa. Danilo, eu queria que você comentasse, vamos fazer um quadro, né? Comente sua própria frase, né? Ninguém tem o direito de passar pela vida sem ser ofendido. Não, isso ninguém tem o direito de passar, porque, poxa, imagina, a frase já é autoexplicativa já. Aliás, eu mesmo, quando as pessoas estão lá me xingando e tal, eu nunca estou falando que a pessoa não pode falar assim comigo. Sim. Nunca é essa a questão. Nunca é esse o ponto. O que eu sempre aponto é a seletividade da ofensa. Se você estiver de um lado, você pode ofender todo mundo. Se estiver do outro, você faz uma piadinha que, meu Deus do céu, você é uma pessoa horrível. Sim. O ódio do bem é liberado. O ódio do bem está liberado. Você pode dar uma paulada na nuca do Léo Lins pelas costas. Tem licença até pra cuspir, né? Injúria real. Em mulher, né? Você pode cuspir. O Zé de Abreu pode cuspir em mulher, que tá tudo muito bonito. Exatamente, cuspiu, né, num restaurante. José de Abreu também fez um comentário aqui a respeito. É que não importa, é o que você sempre repete também, eu repito, o que fala, né? Importa é quem fala. Se é um membro da patota, não tem problema. Isso se estende pro mercado publicitário. 3 semanas atrás, eu fiquei muito doente. Fiquei 2 dias na minha casa. E fazia muito tempo que eu não ficava no sofá deitado vendo TV o dia inteiro. Aquele dia eu fiquei porque eu tava doente. E eu vi que uma coisa que falam pra mim é a maior mentira do mundo. O que dizem muito pra mim no meio, no mercado, publicidade é o seguinte: olha, Danilo, não dá pra fazer publicidade com você porque pessoas que se envolvem com política, chegar nesse ponto, pessoas que se envolvem com política não são comercialmente viáveis. O cliente não quer pessoas que tratam de temas polêmicos. E aquele dia que eu fiquei doente assistindo TV na minha casa, quem mais estava fazendo publicidade das grandes marcas eram as pessoas que se envolvem com temas polêmicos do tipo: procure a campanha pró-aborto. Aqueles artistas... Aborto é um tema polêmico, sim, certo? Você está num país onde a grande maioria é contra o aborto. E aqueles atores que estavam a favor do aborto estão fazendo publicidade de marcas grandes. Não é o tema polêmico, é de que lado você está situado dentro do tema polêmico. E dizem: não faça campanha política. Ora, o meu posicionamento sempre foi anti-PT. Eu nunca pedi um voto
pra Bolsonaro, pra ninguém. Eu nunca apareci com a camiseta de político nenhum, muito pelo contrário. Eu sempre fui anti-PT, porque nos meus anos de comediante, quem mais cerceou a minha liberdade foi o PT. Mas eu nunca fiz campanha aberta pra ninguém, eu nunca pedi voto pra ninguém, vocês não vão encontrar. Vote nessa pessoa. Olha eu com a camiseta desse cara. Artistas que aparecem no palanque com político, que pedem voto pro político, que estão com a camiseta vote nesse cara, vote no Freixo, vote no Haddad, são os que fazem publicidade. Então assim, como é que vocês estão falando que o artista que se envolve com política fica comercialmente inviável? É uma mentira. Basta você comungar da mesma opinião, da mesma ideologia da menina da agência publicidade. Aí ela convence o cliente a te contratar. José Maria Trindade. É interessante, nós estamos agora encerrando um ciclo, né? Eu acho até mais do que um ano. Hoje se encerra mais do que 2018, mas o início de um novo ciclo. As mudanças são gerais. A gente vê na própria interpretação do humor, do jornalismo, da realidade e da política, né? Bolsonaro toma posse amanhã. E aí, o país está mudando? Você está sentindo essa mudança geral, não só de gestão, mas também essa mudança de pensamento? Eu tô sentindo tem uns anos já que eu tô sentindo uma mudança de pensamento, que eu acho que é uma mudança de pensamento natural, né? Em qualquer democracia madura, você passa 4 anos com um governo, você começa a querer o outro. Depois muda pro outro, você muda pro outro. Né? Então assim, eu acho que toda essa mudança é natural. O que eu não achava natural é o que tinha antes, onde você tem 16 anos do mesmo partido no país. O povo não querer mudar, ali eu achava estranho. Como eu vou achar estranho se daqui 8 anos, daqui 10 anos, continuar tudo a mesma coisa? Eu acho que a alternância de poder é a coisa que pode ser mais saudável para uma democracia, e o fato do povo agora ter optado por alternar depois de tanto tempo, eu acho que se tem uma mudança que eu posso apontar é que eu tô vendo um fio de esperança ali que, legal, pelo menos alguma coisa saudável está acontecendo, é o povo opinando por uma alternância de poder. Espero que seja boa, e se não for boa, muda de novo, é assim que tem que ser. Danilo, você está na TV aberta com um programa de entrevista que muitas vezes tem superado a Globo, como você chegou a comentar, e você vem desse viés do humor, de humorista, que fala para um público mais amplo, coisa que é potencializada por você estar na TV aberta. Então, muitas vezes você está falando para um público que não acompanha tanto o debate político direto, né? Não é aquele público restrito, é muita gente que acompanha mais entretenimento, cultura, piada. Você pensa nisso? Quer dizer, você está atingindo ali uma massa que muitas vezes fica sujeita às narrativas com as quais você não concorda. E, eventualmente, uma piada pode trazer, talvez, uma maior consciência individual de cada um desses espectadores que te assistem. Isso passa pela sua cabeça? Quer dizer, a sua própria influência como comunicador? Se isso começar a me pautar, eu deixo de fazer entretenimento e começo a fazer uma outra coisa que as pessoas não vão querer ver. Tá aí o Bial que não me deixa mentir. Então assim, o que eu tenho que fazer é entretenimento. Se eu começo a querer fazer outra coisa no meio do entretenimento, eu tô colocando, sei lá, tô pegando um bolo e colocando uma coisa amarga dentro. É bolo, a pessoa dá uma mordida e fala, não quero mais isso aqui, é ruim. Então assim, se você vai fazer bolo, vai fazer bolo. Entendeu? Não dá pra ficar enfiando coisa goela abaixo dos outros. O que eu, todo tempo, também tento me pautar e que está dentro do humor, é poder inspirar as pessoas na mais completa e genuína falta de respeito. Porque isso eu consigo fazer com a comédia. Então, nesses anos todos onde se endeusava o Lula, se endeusava... Mas isso é um trabalho missionário, Danilo Gentili. Nesses anos todos onde era um tabu falar da Dilma, do Lula, eu fiquei muito feliz de poder inspirar em muitas pessoas o mais completo desprezo e falta de respeito. E eu confesso que se começarem a endeusar de novo o novo presidente, eu vou estar lá para estar fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que o papel da população é cobrar o presidente, não idolatrar o presidente.
É isso aí. E a gente fala muito da Lei Rouanet, tem sido um debate frequente também. O Jair Bolsonaro, durante a corrida eleitoral, bateu nessa tecla, que havia aquela patota de artistas financiados por meio da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, quer dizer, renúncia fiscal de empresas que poderiam estar dando dinheiro para o governo investir nas áreas prioritárias da população, segurança pública, etc. E estão investindo em artes e espetáculos cujo conteúdo artístico mesmo muitas vezes é duvidoso e muitas vezes é duvidosa a própria seletividade desses artistas, né? Alguns têm até sucesso e poderiam estar bancando as suas próprias obras e ter sucesso também de bilheteria que pudesse depois reverter em lucro o investimento inicialmente feito. E você agora disse no começo do programa que tinha o sonho de ser cineasta, que você, pelo menos parcialmente, está realizando agora. Qual é a diferença na produção dos seus filmes para essa produção que é muito criticada hoje? Não tô realizando ainda o sonho de ser cineasta. Espero um dia... Você é um grande ator, por enquanto. Dei alguns pequenos passos, mas para você entender minha experiência com como é feito cinema no Brasil, eu vou precisar falar um tempo aqui, porque ela começa muito tempo atrás, da maneira que... De todos os passos que eu tive, de todas as coisas que eu tentei. Quanto tempo a gente tem? Mas fica tranquilo que é Réveillon hoje, ninguém tá com pressa então pra celebrar nada. Tá tudo então tranquilo. Vambora. Como que eu comecei a fazer o primeiro filme, que foi Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola? Eu não... Embora eu sempre quis fazer filme, eu jamais quis mexer com isso. Porque eu sempre entendi como era feito cinema no Brasil e eu nunca quis estar no meio. Eu nunca quis estar no meio. Até que eu recebo um e-mail de não tenho produtor, não tenho nada. Até que eu recebo um e-mail de um cara que eu conheci, Fabrício. Ele tem uma produtora e ele fala assim, é o seguinte... eu vi o seu livro, eu adoraria transformá-lo em filme. E eu falei... Porra, mas... Sempre quis fazer filme, mas como é que é isso? Falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou vender meu livro pra você. Eu vou doar os direitos pra você. E em contrapartida eu quero desenvolver o roteiro junto com você pra aprender a fazer isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar fazer o filme com captação toda privada? Vambora. Aí começa a minha jornada. Vamos lá. Aí você pega... Jornada dura, né? Bem Não, difícil. Cara, é o seguinte. Eu vou contar de como foi lá até aqui. Aí, vamos lá. Aí a gente começa. Eu vou nas empresas. Eles têm essa ideia de filme. O que você acha dessa ideia? Essa ideia é boa. Acho que é boa. Pode funcionar. Legal. E quanto você tem pra colocar? Não sei, deixa eu ver no departamento a lei. Não, mas... Vamos fazer sem lei? Não, mas por que eu vou fazer sem lei? Não faz sentido fazer sem lei se eu vou lá e eu vou abater o imposto. Mas você não concorda que... Você não é a favor de menos imposto? Então, minha empresa vai pagar menos imposto. Se eu fizer... Não, mas você não pode pôr do seu caixa privado? Não, mas por que eu vou pôr do meu caixa? Se eu aciono lá. Tá, deixa eu tentar outra empresa. Você vai na outra. É a mesma coisa. E você vai na outra. E é a mesma coisa. E você vai na outra. E é a mesma coisa. Aí você fala, bom, o que a gente faz? O que a gente faz? Não tem jeito. Vamos na Warner, que é a distribuidora. Vamos na Warner. Você vai na distribuidora de filme. Tá aqui o filme, o que vocês acham? Achamos bom. Legal, vamos fazer? Vamos fazer. Deixa eu falar com o chefe lá. Aí ela vai lá nos Estados Unidos. O chefe dos Estados Unidos vai lá e fala, tá bom, aciona a lei aí pra gente fazer o filme. Calma aí, chegou ao mesmo lugar, deu a volta ao mundo. Então assim, é impossível. É impossível. Não existe. Aí você vai na distribuidora. É como o livro. No livro é o seguinte, você pode escrever um livro independente. Eu posso pegar, se eu fosse trilionário, eu pego 1 trilhão do meu bolso e faço um filme. Para que o seu livro vá para prateleira da livraria, você precisa da distribuidora. Que a distribuidora é que tem o lobby na livraria para colocar o seu livro lá. Eu sei. Para que o seu filme chegue no cinema, você precisa da distribuidora. Seu filme não chega no cinema sem distribuidora. Por mais que você tenha feito totalmente do seu bolso. Eu organizei um livro que foi escondido em várias livrarias. Total. A gente recebia muitas denúncias disso. Quando você chega na distribuidora e fala, tô com o filme pronto, ela fala, tá bom, vou acionar a lei pra distribuir seu filme. Não, você não pode fazer isso? Não posso. É impossível. Cara, sabe que isso me lembrou um pouco, né? Fazendo uma analogia política. Parece aquela história do Partido Novo numa batalha judicial para conseguir devolver o dinheiro do fundo partidário pro governo, porque não tem
uma forma jurídica disso acontecer? Não tem. É impossível, mas aqui eu tô só falando o caminho, assim, tem vários outros aspectos. Esse é um dos aspectos que, se você quiser, você não vai conseguir. Você pode fazer. Você pode ser trilionário. Pra você estar lá, alguém vai acionar a lei em algum momento. Aí você tem o outro aspecto, que são os problemas de fato. Que você chega na empresa e fala assim, não, mas você não pode colocar a verba do seu marketing no meu filme. O cara fala, não, porque eu prefiro colocar a verba no Jornal Nacional que mais gente assiste. Ninguém vai ver. Tá. Vamos fazer o seguinte, e se eu colocar do meu bolso, como eu coloquei? O que eu fiz com o meu filme foi o seguinte, eu não vou ser remunerado. Eu propor dinheiro do meu bolso. E se ele der bilheteria, eu retorno, senão eu tenho prejuízo. E aí você põe do seu bolso, sabe o que acontece quando você põe o dinheiro do seu bolso no filme? Você paga uma bala de imposto do seu filme e esse imposto vai pro fundo setorial e aquele cara pega o dinheiro do fundo setorial e faz o filme também com o seu dinheiro. Que coisa, não tem saída. Impossível. É impossível. E aí o pessoal tá curioso. E aí, como é que você fez, Danilo? Aí eu fui fazer o seguinte, eu vou escrever o filme. O cara aí foi na Warner. E eu não tenho produtor, não tenho nada. Eu escrevi o filme e falei, faz aí, velho. E eu ponho o dinheiro do meu bolso. E é isso que eu fiz, cara. Você botou dinheiro do seu bolso? Eu botei dinheiro do meu bolso, mas isso não impede que a Warner acione os mecanismos, que a distribuidora acione o mecanismo e que a produtora acione o mecanismo. Foi o que eu fiz. Eu não peguei dinheiro. O dinheiro que foi pego foi para pagar as pessoas. O meu filme pagou o imposto. O dinheiro que eu paguei pagou o imposto. E assim, senão não tem filme. Você faz o quê? E você conseguiu receber alguma coisa? Não precisa dizer a quantia além do seu cachê para fazer o filme? Não. De prejuízo. Realizou o sonho de cineasta, quase. Por isso que eu disse. Então assim, aí você vai... Se você pegar... Eu pego e começo a ver muito. Você pega Hollywood. Hollywood, que é Hollywood, não tem cinema sem incentivo fiscal. Não é todos. Os caras vão filmar o Homem-Aranha em Nova York e no Canadá. Por quê? Os caras vão filmar o filme do Batman em Londres. Porque lá o cara tem incentivo fiscal. Então assim, o Barcelona chama o Woody Allen pra fazer um filme lá. Por quê? É uma propaganda turística pra cidade. Então assim, eu vejo e percebo que dessa minha jornada aqui, sem incentivo fiscal, se Hollywood não faz, a gente não faz. Mas o jeito que é feito também, não dá. É um sistema completamente viciado, que eu acho que teria que ter alguns mecanismos para desviciar, e eu não sei o que pode ser feito. Legal, grande relato, Danilo Gentili. Zé Maria Trindade, tem alguma pergunta daí? Eu estou impressionado e já sabia desta força da Lei Rouanet. Me lembro quando ela foi criada no governo Sarney. Rouanet era o ministro da Cultura e fez... A figura do mecena, ela é essencial às artes, todas as artes. Só que a Lei Rouanet no Brasil acabou tomando proporções, gente, você sabe, que acabou financiando o casamento, festas de empresas e tal. Eu conversei com o ministro, o futuro ministro da Cidadania, né? E ele disse que não vai acabar com a lei, vai apenas adotar critérios, né? E esses critérios devem impedir muito esse tipo de procedimento onde você não tem nenhuma opção. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a realidade hoje a gente aprendeu muito aquela história do meio e da mensagem, né? Hoje o meio mudou. É possível fazer arte, fazer cinema e tal, no futuro, ou talvez a partir de agora, sem esses grandes distribuidores e sem as grandes mídias e empresas? Olha, eu espero que sim. Porque o que eu mais busco é independência. Eu espero que futuramente seja possível fazer um filme sem precisar entrar na máquina. Se não entrar, você não faz. Pra você ter ideia, uma das experiências que eu tive do Pior Aluno da Escola, o meu primeiro filme, quando acaba o filme, a gente vai fazer prestação de conta e uma das pessoas que vai prestar conta fala, então, o filme é esse aqui, bababá, e você deve pra gente X. Eu falei, eu devo pra vocês X? Eu coloquei o dinheiro do meu bolso. Não, mas o cartaz foi 70 mil. Falei, mas eu fiz o cartaz e eu não cobrei. Não, mas assim, eu falei, vem cá, me explica uma coisa. O filme foi feito, eu não peguei um centavo, eu pus dinheiro do meu bolso. Como é que eu ganho dinheiro? O cara falou assim, não, mas você tá fazendo errado. Tem que fazer assim, você é um cara da TV. Então só isso aí, você já tem que pegar dinheiro. Tem artista que vem aqui,
não vou citar nomes, mas ele disse muitos. O filme do cara foi visto por 20 mil pessoas. O cara saiu com 1 milhão de cachê. Então é aí que tá o assalto. Entendeu? O cara saiu com 1 milhão de cachê, ué. O cara pega, porque ele pega o dinheiro da lei e se remunera. Exatamente. Eles remuneram. Então, quando você vai... O Brad... Eu já estive dentro de produtoras de cinema e vi aqueles orçamentos Exato. que são entregues para aprovação na Lei Rouanet. E o que mais impressiona são os cachês. Exato. Os cachês dos diretores, os cachês dos atores. Você fala, bom, isso tudo é imposto, né? É dinheiro de renúncia fiscal. Exato. Que poderia estar indo para a população brasileira de alguma forma. E pelo sujeito ser uma estrela, ele recebe um cachê enorme. Em vez de, pelo fato dele ser uma estrela, ele tentar trazer a audiência para o filme, que vai pagar o ingresso, Exato. que vai remunerar lá na frente, né? Que foi o que eu tentei fazer dentro de toda essa dependência da máquina. Foi o que eu tentei fazer. Eu falei, eu ainda ponho o dinheiro do meu bolso. E o que eu acho justo é que se der bilheteria eu ganho. Se não der eu não ganho. Saí no prejuízo. Porque deu, mas ainda tinha contas a serem pagas. Então assim, isso precisa mudar. Eu acho que o cinema vai ganhar muito se as coisas forem feitas diferente. Hoje é viciado desse jeito. Ele é muito caro também em função da tecnologia. A gente espera que né? haja um barateamento da tecnologia que possa render uma popularização melhor da feitura do filme, né? Diga aí, Zé Maria. Só que não é só cinema, né, gente? O processo está todo viciado. Então, É lógico. Não é só cinema. Por exemplo, stand-up comedy, minhas coisas de teatro, eu jamais pensei em fazer isso. Eu vou lá e escrevo um show bom, se não dá bilheteria, eu escrevo outro até ficar bom. Agora, cinema é impossível, porque é uma máquina que tem muitas engrenagens e todas elas estão viciadas e comprometidas a acionar em alguma parte do processo algum mecanismo de lei. Eu não tenho produtora, eu não aciono lei, mas eu escrevo filme. Você leva lá na Warner, ele aciona. Você leva na distribuidora, você faz o quê? Não faço mais. É isso aí. Vamos fazer o próximo filme junto, todo mundo aqui, a nossa equipe, todo mundo com vontade de fazer cinema. A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já. Os Pingos no... Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Caio Coppola, Denise Campos de Toledo, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe Danilo Gentili. A gente está tendo uma conversa super animada, ótima, que vai ficar eternizada no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, em jp.com.br/pingadas. E lá de Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. Danilo, você apresenta lá o seu programa de entrevistas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Jô Soares, você começou o programa quando ele estava no ar na Globo e você chegou a superá-lo várias vezes. Como é que foi esse processo e a aposentadoria dele? Mudou alguma coisa na sua audiência para você como apresentador de uma emissora concorrente? Não mudou não, mas foi uma jornada divertida. Confessar, o Jô Soares, eu tentei lá algumas vezes divulgar um livro meu e tal, sempre fui rejeitado, nunca me receberam lá. Nunca. E eu lembro dele do Serginho, uma vez ele foi no Serginho Grossman, no Roda Viva, e ele falou uma coisa assim, isso aí não dá certo porque fazer talk show não pode ser um cara na faixa dos 30, porque um cara na faixa dos 30 não conhece ninguém, não dá certo e tal. E eu lembro dele falar isso aí quando a gente apareceu. Sensacional. Denise, tem alguma coisa? Resposta. Não, vamos falar, nós estamos fechando o ano. Eu queria saber no sério e aí no lado da comédia, o que você espera 2019? Pois é, 2019... Você já falou que está gostando da mudança política, mas e aí? Eu gostei do fato de ter uma mudança. Isso para mim já demonstra uma coisa democrática, né? Agora, eu espero que a mudança seja boa. Se a mudança não for boa, já tem que mudar de novo, né? Então, assim, eu tô na... Mas tem 4 anos aí. Pois é, tem 4 anos. E, assim, eu acho que... Sinceramente, eu acho que não dava pra ficar pior. Porque não tem jeito. Quando você fica muito tempo um partido, muito tempo um governo, o negócio vai se deteriorando. Então, assim, pior, eu estou otimista que não vai ficar. E eu acho que do jeito que tava, melhorar, eu acho que... Eu tô otimista, eu acho que vai melhorar sim. Ô Danilo, você citou uma namorada aí, o pessoal vai querer saber que história é essa, entendeu? Eu não quero fazer aqui uma entrevista de lado pessoal, nem constranger o Danilo Gentili, já constranger. Eu falei de namorada. Eu não vou falar nada. Em algum momento surgiu essa palavra aí, mas tudo bem. Era no passado. Foi aquela vez no meio de uma agressão e tal. Foi. Se eu falar isso aqui, o pessoal já vai dizer que você agrediu a namorada. Não é isso não, hein? Bárbara. Chamava Bárbara, essa namorada. Sozinho nas férias agora, Danilo? Agora nas férias eu tô sozinho. Agora eu tô sozinho. Zé Maria Trindade.
Salva o Danilo aí, que eu tô constrangendo ele aqui no não pareceu estúdio. tão sozinho assim. Eu tô sozinho nas férias. Não queria interromper esse momento intimista do programa. Momento ego. Agora, É um momento agora fofoca. é interessante, Danilo, porque esse tipo de conversa, você hoje é uma celebridade, né? Você muitas vezes fez humor em cima de celebridades e virou uma celebridade. E isso é antigo também, essa história, essa curiosidade de saber de namorar, com quem está namorando com quem, Exatamente. quem está fazendo o que com o que, né? Não, Isso perturba. Eu acho que deve ser horrível poder ir no boteco, olhar as pessoas passarem na rua e não sei o que, descontraído, sem ninguém te olhar. Ô Zé Maria, eu só fiz essa troça pra levantar esse assunto metafísico agora pro Danilo comentar com um ar mais filosófico, evidentemente. Não, mas eu não sou celebridade. Vocês não vê minha casa na revista Caras. Vocês não me vê com mulher no evento de não sei o quê. Eu não sou celebridade. Eu sou só um cara que xinga a celebridade. Mas você perdeu aquela história de ir no boteco, ficar à vontade, sem ninguém tirar foto e tal, né? Não, mas sabe que O anonimato faz falta? Hã? Faz falta, né? Às vezes faz. Pra fazer Às vezes bobagem, faz. principalmente, Pra fazer né? bobagem, mas isso aí eu faço. Isso aí eu não sei como. Isso aí eu não tô nem aí. Mas o fato de ser comediante também te dá uma liberdade pra você fazer bobagem. Você fala, tava fazendo bobagem, ó que legal. Então tô nem aí. É isso que eu faço. Tava fazendo um laboratório, tava né? zoando, tô nem aí. Mas eu sempre fui caseiro, na real. Nunca fui de boteco, nunca fui de balada. Então, assim, eu gosto de sair pra comer, ficar quieto em casa. Então, assim, me ajuda também a manter a privacidade e o meu modo de vida. E nos seus projetos pessoais para 2019, alguma novidade ali, além do documentário, sobre essa patrulha politicamente correta? Eu vou tentar escrever um show novo de stand-up, que eu tô muito tempo... Quer dizer, eu fiz um Aliás, agora. você fez um agora. Em Brasília, mas, em Curitiba, República de Curitiba, mas foi só ali para aquela véspera da eleição. Foi um show pontual que eu escrevi. Mas vou tentar entrar em cartaz com um show novo. Talvez o nome do show será Persona Non Grata. Isso é muito bom. Eu acho que vai ser esse o nome do show. Autobiográfico. Eu vou estar falando de algumas coisas que a gente conversa aqui, ou que a gente conversou de forma de piada. O De Noite continua e o documentário O Limite do Humor aí, primeiro semestre. Vou estar fazendo ele com o pessoal do Brasil Paralelo. Pô, que legal. Chamei eles pra fazer comigo, então vai ser uma parceria minha com o Brasil Paralelo, esse documentário aí. Ah, legal. E eu sempre tive muito interesse por esse espetáculo de stand-up comedy, você sabe, acompanhei muito Ed Murphy quando era pequeno, era o que a minha geração gostava muito, aqueles shows dele, né? Demais. Da década de 80, Sem Censura, Ed Murphy Raw também, que eu acho muito bons, e ele tinha como referência o Richard Pryor, né? Que é outro humorista mais antigo, chegou a fazer filme com ele também, ali na década de 80, que já morreu. Quando você vê os dois atuando, você vê que o Ed Murphy puxa vários trejeitos e várias imitações que o próprio Richard Pryor fazia dos negros americanos. Quem foram as suas referências para fazer stand-up? O Ed Murphy. Pra fazer stand-up de fato, não teve uma referência, porque é uma armadilha. Se o comediante começa a pegar muita referência pro stand-up, ele perde a autenticidade. Uma das graças do stand-up é você ser você mesmo. Se você começar a imitar alguém, as pessoas vão te rejeitar. As pessoas percebem que você tá no que não é você ali. O stand-up tem que ser você. Mas pra eu ser comediante, com certeza o Ed Murphy. Eu cresci assistindo e falava, que legal. O Jerry Lewis eu passava direto na sessão da tarde. Isso eu com 4, 5 anos. Eu me lembro que deu esperar a sessão da tarde começar pra assistir o Jerry Lewis. Sua referência como a minha é sessão da tarde, Sessão da tarde. Daí surgiram outros interesses. Mas a primeira memória que eu tenho de achar que eu queria ser comediante foi assistindo o Jerry Lewis com 5 anos na sessão da tarde. Agora, qual a primeira experiência para começar? Você não tem uma certa timidez assim, você lembra? A primeira experiência. Virei comediante mesmo. Eu vi que eu virei comediante mesmo quando eu pude largar meu emprego. Quando eu vi que eu tava ganhando mais dinheiro fazendo show do que no emprego que eu tinha lá em Santo André. Aí eu falei, meu Deus, graças a Deus, não vou mais precisar sair do... O que você fazia lá? Eu fiz de tudo, cara. Já trabalhei em estoque de shopping, agência de publicidade de bairro, em gráfica. Já trabalhei propagandista médico, aqueles que ficam na maletinha. Isso eu odiava, porque eu me sentia mal de passar na frente dos outros. Eu deixei isso aí. Já trabalhei trabalhei de muita coisa, cara.
Trabalhei de muita gráfico, já trabalhei... O último emprego eu trabalhava numa agência de publicidade pequenininha, lá em Santo André, agência de bairro. E eu cheguei a fazer show, dormir no ponto de ônibus, para esperar o ônibus passar, para poder ir pro trem, para poder voltar e trabalhar. Porque acabava tarde o show e não tinha coisa. Então, assim, quando eu vi que eu tava ganhando mais com show do que com o meu emprego convencional, eu falei, opa, vou parar. E aí eu comecei a investir mais e foi acontecendo. Estourou o nosso tempo. Danilo Gentili, muito obrigado pela valeu. sua participação. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal Os Pingos nos Is, em jp.com.br/pingadas. Estourou o nosso tempo. Eu queria abrir para as suas considerações finais, que nem debate eleitoral na TV. Se você quiser mandar uma mensagem aqui para os brasileiros nessa virada de ano, daqui a pouco todos juntos comemorando o Réveillon, a entrada em 2019, faça isso agora, o cálice para sempre. Eu quero só desejar um feliz ano novo para todo mundo e quero agradecer todo o público. Eu quero agradecer muito. Eu sou muito grato ao público. Retomando uma parte da nossa conversa aqui hoje, durante alguns anos eu sofri pesadamente assassinato de reputação e eu só tô hoje com uma carreira empregado porque o público se manteve comigo, porque o público não é burro, o público soube reconhecer o que é boato, o que é verdade. Então eu sou muito grato ao público por ter me dado uma carreira e por ter mantido a minha carreira. Se minha audiência não fosse boa, quando o governo ligava lá para me mandar embora, já teriam mandado. Se a minha audiência não fosse boa, quando a Folha de São Paulo escreve lá que eu sou alguma coisa que acaba com ista, já teriam me mandado embora. Só não fui mandado embora porque o público continua indo no meu show, continua me dando audiência. Então eu espero que o Brasil melhore muito, porque eu quero ver todo o meu público muito feliz. Muito obrigado todos vocês por estarem comigo até aqui. Obrigado. Obrigado, Danilo. Eu faço minhas as palavras do Danilo. Quem acompanha os Pingos nos Is sabe. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes e espectadores, por esse ano sensacional para a audiência do nosso programa, sensacional para a nossa parceria aqui na Jovem Pan. E no finalzinho, com essa nova formação aqui durante as férias do Augusto Nunes, que volta nas próximas semanas. Algum dia, a gente não sabe ao certo, mas ele volta. Augusto Nunes daqui a pouco vai estar aqui. Boa noite, Caio Coppola. Feliz 2019 para você. Felipe, feliz 2019. Feliz 2019, Denise, Zé. Olha, a minha nota também de fim de ano tem que ser de agradecimento. Eu não imaginava há 3 meses que eu estaria aqui. É uma honra falar com vocês aí, todos os ouvintes da PAN. E, feliz 2019. Boa noite, Denise Campos de Toledo. Boa noite, feliz ano novo, ótima virada a todos. E amanhã de manhã começamos a programação especial aqui da Jovem Pan. Putz, verdade. Posse de governadores, posse do presidente, o dia todo programação especial da Jovem Pan. Então a gente se distancia um pouquinho só. Feliz virada de ano para todos. Essa posse no dia 1º não deixa o jornalista celebrar direito o Réveillon, né, José Maria Trindade? Boa noite para você. Pelo menos não estaria abandonado, né? Brasília está cheia aqui. Muito bem, olha, eu queria desejar a todos um feliz amanhã, porque amanhã começa um novo ciclo, não é só uma mudança de nome, mas uma mudança de conceito, assim espero. Um grande abraço. Felipe, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio aí, obrigado a todos e vamos esperar o Brasil daqui para frente. Obrigado a você, Zé Maria Trindade, pela parceria em todo esse ano. Foi um prazer enorme. Espero que continue em 2019. Um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, que continua de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas, com transmissão ao vivo no YouTube em jp.com.br/pingos, e as íntegras e trechos de destaque ficam sempre disponíveis em jp.com.br/pingadas. Feliz 2019. A gente continuará na cobertura de tudo que é importante para o Brasil. Até breve. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.